Urgente. Hoje é o dia. Não é coincidência você estar aqui agora. Não é por acaso que essa mensagem chegou até você justo neste momento, porque a profecia de Padre Pio começou a se cumprir. E o Brasil não está pronto. Há uma inquietação no ar, um silêncio que antecede algo maior. Você sente isso também? Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém quer falar sobre isso. Mas ele avisou. E ignorar esse sinal pode custar mais caro do que muitos estão dispostos a pagar. Não é exagero, é realidade. É um alerta espiritual que não pode mais ser adiado. Se você tem fé, permaneça comigo, porque essa mensagem pode ser a resposta que você vem pedindo em silêncio há muito tempo. Tem coisas que a alma sente antes do corpo entender. Uma dor que aperta no peito sem explicação. Uma angústia que vem do nada. Uma tristeza que ninguém vê, mas que grita por dentro. Muitos tentam esconder com um sorriso, mas o coração sabe o que está por trás. O tempo passa, os dias seguem, mas aquela sensação de que algo está errado continua lá. E hoje você precisa saber. Não é só você. Há muitas almas sentindo o mesmo. Padre Pio viu isso. Ele previu. Ele deixou sinais. E agora, esses sinais estão diante de nós. Mais claros do que nunca, quem ignora corre o risco de se perder. Quantas vezes você já teve aquela sensação estranha de que algo ruim estava se aproximando? Como se o céu estivesse escurecendo mesmo em dias de sol. Padre Pio sabia que chegaria o tempo em que o mundo pareceria enlouquecer, onde o mal se disfarçaria de bem, onde muitos seriam enganados por promessas bonitas, mas vazias. Ele viu isso com os olhos da alma e deixou avisos. Não para causar medo, mas para preparar os de fé. Porque os humildes, os que oram em silêncio, os que sofrem escondidos, são esses que Deus quer proteger. Não se trata de religião, se trata de salvação. Não é sobre dogmas ou doutrinas, é sobre almas cansadas, sobre pessoas que não aguentam mais sofrer caladas. Quantas vezes você já rezou pedindo um sinal? Quantas noites chorou e se perguntou se Deus ainda te ouve? Ele ouve, sempre ouviu, mas agora, mais do que nunca, Ele está usando os que têm fé para alertar os que ainda dormem. A profecia de Padre Pio é para este tempo, para os que ainda não perderam a esperança, para os que acreditam que Deus age mesmo quando tudo parece desabar. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. O que está vindo vai balançar as estruturas, não só do mundo, mas também do coração. Muitos terão que escolher entre o conforto da ignorância e o sacrifício da verdade. A maioria não está preparada para o que está por vir. Mas quem estiver em oração, quem guardar a fé como quem protege um tesouro, será preservado. Porque a fé não é uma ideia bonita, é a única proteção real que temos. Padre Pio sabia disso. Ele via além do que os olhos humanos podem enxergar. E hoje, as visões que ele teve começam a tomar forma, como peças de um quebra-cabeça, que só agora começam a se encaixar. Você sente que alguma coisa mudou no ar, que o tempo está acelerado, que as pessoas estão cada vez mais vazias, mesmo rodeadas de tudo. Isso não é impressão sua, é espiritual, é profético, é o sinal que muitos ignoraram e que agora se revela diante de todos. O céu está tentando avisar. Mas nem todos querem escutar. Só os que estão com o coração aberto perceberão. Você é uma dessas pessoas e não está aqui à toa. Algo está se movendo. Algo está prestes a acontecer. E se você estiver preparada, será instrumento de luz no meio do caos. As lágrimas que você derramou em silêncio não foram em vão. O céu as recolheu. Cada uma delas. Padre Pio intercede por aqueles que sofrem com fé, pelos que não desistem mesmo quando tudo parece perdido, pelos que continuam acendendo velas, mesmo quando o mundo se apaga.
A profecia que se cumpre agora é um chamado, um alerta para os de fé, um sussurro do céu dizendo: não tenha medo, mas esteja pronta, porque os dias que virão serão desafiadores. Mas quem estiver com Deus não será abalado. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Há uma força que vem de dentro, que nenhuma dor consegue destruir. Você já sentiu isso? Nos dias em que tudo desmorona e, mesmo assim, você encontra forças para continuar, isso é fé. É isso que está sendo exigido agora. Uma fé firme, viva, real. Porque o mundo está entrando numa fase onde só a fé vai sustentar. As palavras de Padre Pio não eram metáforas, eram advertências reais. E hoje elas ecoam com mais força do que nunca. Se você está ouvindo isso, é porque o céu está te chamando. Não ignore, não deixe para depois. O tempo é agora. Você já percebeu como as dores estão mais intensas? Como os ataques espirituais estão mais frequentes? Insônia, ansiedade, pensamentos ruins que surgem do nada. Tudo isso tem uma origem. Não é só emocional, é espiritual. Padre Pio sabia que viria um tempo de grande batalha invisível, onde as almas estariam sendo atacadas sem perceber, onde a distração seria a maior arma do inimigo. Por isso, ele pediu oração, confissão, fé. 3 pilares que hoje salvam vidas. E você pode ser uma dessas almas salvas. Mas precisa estar atenta, vigilante, deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, o mundo está se afastando de Deus, e isso tem consequências. As famílias estão sendo atacadas, os lares estão cada vez mais frios, as pessoas estão perdendo a sensibilidade. Mas Deus ainda age onde há fé. Ele ainda transforma onde há oração. Padre Pio ensinava que o sofrimento aceito com fé purifica a alma. E você, que tem passado por tantas lutas, precisa saber. Isso não é castigo, é preparação, é lapidação. Porque as grandes bênçãos só são entregues a quem suporta o deserto sem perder a fé. E você tem sido forte. Mesmo sem perceber, tem sido luz em meio às trevas. As palavras de Padre Pio são como um mapa, um roteiro de proteção espiritual. E ele deixou isso não para os poderosos, mas para os simples, para os que rezam com o terço na mão e o coração machucado, para as mulheres que carregam a família nas costas com lágrimas nos olhos e fé nos joelhos, para os que perderam tudo, menos a esperança. É para você, que está aqui agora, com o coração apertado e esperando um sinal. Esse é o seu sinal. A profecia está viva, está se cumprindo, e você tem um papel nessa história. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Algo está sendo revelado aos poucos, não nos jornais, não na televisão, mas no espiritual. Nas entrelinhas dos acontecimentos, nos sonhos, nos pressentimentos, naquela sensação que você não consegue explicar, mas que não sai do peito. Padre Pio disse que muitos não estariam prontos, mas também disse que Deus protegeria os seus, aqueles que acreditam mesmo quando tudo parece perdido. E você é uma dessas pessoas, porque só alguém que tem fé continua acreditando mesmo, diante de tanta dor. E é isso que o céu está buscando agora, os que creem sem ver. O silêncio de Deus não é ausência, é construção, é preparo. Nos momentos em que você achou que estava sozinha, Ele estava moldando sua força. E agora, tudo isso faz sentido, porque chegou o tempo de se levantar, de orar com mais fervor, de se proteger espiritualmente, de colocar sua casa sob o manto da Virgem Maria e pedir a intercessão de Padre Pio com fé verdadeira, porque o que está por vir vai provar a fé de muitos, mas os que confiam, os que entregam, os que clamam com o coração rasgado, esses verão milagres. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Se quiser,
posso continuar com a sequência do texto. Deseja que eu siga? Quantas vezes você se sentiu cansada de tudo? Não é apenas o corpo que cansa, é a alma que grita em silêncio. Há dores que ninguém vê, cicatrizes que o espelho não mostra, mas Deus vê. Padre Pio via essas dores com clareza. Ele dizia que o sofrimento que o mundo ignora é justamente o que mais toca o coração de Deus. E talvez seja por isso que você está aqui, porque há algo dentro de você pedindo por respostas, por direção, por proteção. E essa mensagem está sendo colocada diante de você não por acaso, mas porque o tempo está acabando e quem se atrasar vai pagar o preço da distração. Você já notou como os valores estão sendo destruídos pouco a pouco? Como as famílias estão se afastando umas das outras? Como os filhos estão se perdendo, mesmo dentro de casa? Isso é parte da profecia. Não é exagero, é cumprimento. Padre Pio avisou. Viria um tempo em que o inimigo se infiltraria sorrindo, disfarçado de progresso, camuflado de liberdade. Mas por trás disso há um plano de destruição espiritual. E quem não estiver com a fé firmada será engolido. Ele disse: o mundo corre para o abismo e finge não ver. Mas você vê, você sente. É por isso que está aqui. Há sinais por todos os lados. Basta olhar com os olhos da alma. Os sonhos estão ficando mais intensos. A ansiedade vem sem motivo. O coração dispara do nada. A sensação de urgência não é psicológica, é espiritual. Deus está tentando avisar aos seus escolhidos. E você é uma dessas pessoas. Quando Padre Pio falava sobre o tempo da provação, ele se referia a esse exato período. Um tempo onde os fiéis seriam testados até o limite. Mas também um tempo de recompensas inimagináveis para quem permanecer firme. Não é o mais forte que vencerá, é o mais fiel. E por que tanta dor? Porque antes do milagre há sempre um silêncio. Antes da luz há sempre uma escuridão que parece impossível de vencer. Mas você não está sozinha. O céu está atento, os anjos estão posicionados e a proteção de Padre Pio está sendo derramada sobre os que não desistem. Se o seu coração está acelerado agora, se você está com lágrimas nos olhos, sem saber por quê, é porque o Espírito Santo está tocando você. Essa mensagem é sua. Esse alerta é para você. E ainda há tempo, mas é preciso decidir. Agora, escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A noite espiritual do mundo está mais escura do que nunca. As forças que se movem nas sombras não querem que você escute isso. Elas querem que você feche esse vídeo, que ache tudo bobagem, que continue distraída, porque enquanto você se distrai, elas se infiltram, vão entrando aos poucos, mudando os pensamentos, esfriando a fé, afastando da oração. É assim que elas agem, silenciosamente, e quando você se dá conta, já perdeu o fervor, já perdeu a conexão, já está espiritualmente fraca. Mas ainda dá tempo, porque o céu está abrindo essa brecha agora, para você acordar, para você se revestir. Você já sentiu como se estivesse em guerra, mesmo sem saber contra quem? É isso, é uma batalha invisível, e cada oração é uma arma. Cada vez que você reza o terço, uma muralha espiritual se levanta. Padre Pio dizia que o terço era a corrente que acorrentava o maligno, e talvez seja por isso que você tem sentido tanta resistência na hora de orar. Porque o inimigo sabe o poder que você tem quando se ajoelha. Ele teme a sua fé. Ele odeia quando você clama, por isso te distrai, por isso te esfria, mas você não foi feita para viver derrotada. Você nasceu para vencer espiritualmente. A verdade é que muitos que estão ao seu redor já foram tomados pelo torpor espiritual. Caminham, falam, sorriem, mas por dentro estão mortos. Perderam a fé, perderam o brilho no olhar. E o pior, nem perceberam. Mas você ainda sente
ainda chora quando ouve falar de Deus, ainda se emociona quando escuta um testemunho. Isso é sinal de vida espiritual. E isso é raro hoje, muito raro. Por isso, essa mensagem veio até você, porque você precisa manter essa chama acesa. Porque essa chama vai iluminar muitos à sua volta que já estão no escuro sem saber. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio sofreu, e sofreu calado. Ele sabia que o sofrimento era o preço da salvação de muitos. Ele oferecia suas dores pelos pecadores, pelos doentes, pelas famílias em ruínas. E sabe o que ele dizia? A alma que sofre com fé salva milhares de outras que dormem. Talvez você esteja passando por lutas que ninguém entende. Talvez você esteja carregando dores que parecem não ter fim. Mas e se essas dores forem o que está salvando sua casa? E se o que você está vivendo for justamente o que vai proteger os seus do que está vindo? Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Uma urgência no céu. Um movimento diferente, um chamado mais forte. E quem está sensível está sentindo isso. Você está, porque há algo sendo destravado agora. Uma decisão espiritual precisa ser tomada. Ou você se levanta espiritualmente, ou será engolida pelo caos que está se aproximando. Isso não é teoria, não é exagero, é real. E vai acontecer mais rápido do que muitos imaginam. Só os que estão firmes na fé vão suportar o que vem. Mas Deus, por amor, está avisando, está dando tempo, está estendendo a mão. Só que não por muito tempo. Escreva, Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você percebe como o mundo está doente? Como as pessoas estão cada vez mais vazias? Como a solidão está crescendo, mesmo entre os que vivem cercados? Isso é parte do plano das trevas, isolar, enfraquecer, dividir. E quando a alma está solitária, fica vulnerável. Mas você pode romper esse ciclo. A oração, o louvor, a fé, são forças que curam não só você, mas sua casa, seus filhos, suas amizades. Padre Pio dizia, reze, espere e não se preocupe. Mas é preciso fazer isso com verdade, com entrega, porque só assim o céu age. Você já percebeu que toda vez que tenta orar, algo acontece para te interromper? Que o celular toca, alguém te chama, o cansaço vem? Não é coincidência, é resistência espiritual. Porque há uma força tentando impedir seu crescimento. Mas quando você insiste, quando você ora mesmo sem vontade, algo muda, algo se move. Porque Deus honra quem persiste. Quem escolhe Ele mesmo quando não sente nada. E essas são as almas que o céu vai levantar nessa geração. As que não desistem, as que seguem em silêncio, as que permanecem quando todos se vão. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E você sente que está no seu limite, que tudo está ficando pesado demais. Então saiba que é justamente nesses momentos que os maiores milagres acontecem. Quando você acha que não aguenta mais, o céu intervém. Quando você está prestes a desistir, Deus entra. Mas Ele precisa ver a sua fé ativa. Ele precisa ver que mesmo no escuro, você ainda confia. Porque quem confia no escuro é digno de andar na luz. E essa luz está vindo. Padre Pio viu isso e deixou avisos para que os fiéis não desanimassem. Esse é o tempo de crer além da lógica, porque o que vem não é natural, é espiritual. Quantas vezes você pensou, será que Deus me esqueceu? Mas e se eu te disser que justamente esse silêncio que você sente é o prenúncio de algo muito maior prestes a acontecer? Padre Pio dizia que quando o céu fica em silêncio é porque os anjos estão em movimento. E agora eles estão. Há uma guerra sendo travada por sua alma e pela alma dos seus. Mas o inimigo é astuto. Ele não grita, ele sussurra, ele não entra arrombando. Ele se instala devagar.
E quando você percebe, sua fé já está morna. E uma fé morna, Padre Pio dizia, é pior que nenhuma. Sente essa pressão no peito, essa angústia sem nome que parece não passar? Não é sua imaginação, é espiritual. É como um cerco sendo montado. E quem não se proteger espiritualmente vai ser arrastado. Isso não é para te assustar, é para te acordar, porque a maioria está dormindo. A maioria acha que tudo vai melhorar por conta própria, mas não vai. Estamos em tempos de tribulação. Padre Pio viu isso. Ele alertou que viria um tempo onde os bons seriam perseguidos, onde a mentira tomaria o lugar da verdade, onde a fé seria tratada como loucura. E esse tempo já começou. Muitas pessoas ao seu redor já foram tocadas por essa escuridão. Você nota isso no olhar delas. Um vazio, uma frieza, uma descrença. É como se a alma tivesse apagado por dentro. Mas você ainda sente, ainda se emociona, ainda segura as lágrimas quando escuta uma palavra de fé. E é por isso que essa mensagem chegou até você. Porque Deus escolhe os sensíveis, os que não endureceram, os que ainda tremem quando sentem a presença divina. Você não está sendo chamada por acaso. Você está sendo separada, selada, protegida, mas precisa decidir se aceita esse chamado. E talvez sua vida tenha sido cheia de perdas, gente que foi embora, pessoas que te decepcionaram, vontades que nunca se realizaram. E você se pergunta, por quê? Por que tanto sofrimento? Mas e se tudo isso for parte de um plano maior? E se cada dor foi uma proteção? E se cada não foi um livramento? Padre Pio dizia que Deus permite que o coração se quebre 1000 vezes para que Ele mesmo reconstrua do jeito certo. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Você está sendo quebrada para depois ser levantada com propósito. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Você está vivendo dias em que a verdade parece estar se perdendo. A mentira se veste de beleza, o erro se disfarça de opinião, e tudo que é santo está sendo ridicularizado. Mas Padre Pio alertou: quando o mundo começar a zombar da fé, os dias de castigo estarão muito próximos. E esses dias chegaram. Basta abrir os olhos e ver. As tempestades estão mais frequentes. Os desastres aumentaram. As guerras silenciosas estão sendo travadas dentro dos lares. E os corações, antes cheios de esperança, estão se apagando. Mas você ainda tem uma centelha. Não ignore o que está sentindo agora. Essa sensação de urgência, esse calafrio, esse arrepio na alma. Isso é o Espírito Santo cutucando você. Não para te assustar, mas para te acordar. Porque há coisas que vão acontecer em breve. E se você não estiver espiritualmente firme, vai ser difícil suportar. A profecia de Padre Pio fala sobre dias escuros, onde o mundo parecerá sem controle, onde até os justos sentirão medo. Mas também fala de proteção para os fiéis, para os que vigiam, para os que oram, para os que não se deixam contaminar. Sabe, aquelas noites em que você acorda de repente e não sabe por quê? Isso não é insônia comum. É o Espírito sendo chamado. São os anjos tentando te acordar para orar, para vigiar, para se fortalecer. Mas você escuta, ou vira para o lado e tenta dormir de novo? Padre Pio dizia que o céu sempre envia sinais, mas cabe a nós interpretá-los. E se você não aprender a escutar, vai perder o aviso. Vai ser pega de surpresa, mas se vigiar. Se vigiar, o céu vai te blindar de uma forma que o inimigo vai fugir só de ouvir o som da sua oração. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você já percebeu como tudo que tenta te aproximar de Deus vem com obstáculos? A internet cai na hora da oração. Alguém te interrompe no momento da reflexão. O telefone toca bem quando você começa a sentir paz. Isso não é casualidade. É guerra.
guerra espiritual, e quem não entende isso se perde. Você precisa entender que tudo ao seu redor está sendo usado para roubar sua atenção, seu foco, sua fé. Porque uma mulher cheia de fé é perigosa para o inferno. E o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta te cansar, te distrair, te adoecer, mas ele não vai conseguir. Porque você está sendo despertada agora. Há pessoas que você ama que estão em perigo espiritual. E você sabe disso. Sente isso, mas não sabe o que fazer. Então ouça com atenção. Sua oração pode ser a única ponte entre elas e a salvação. Padre Pio dizia que uma alma que ora salva outras 10 que estão caindo. Você tem essa força dentro de você. Você carrega uma fé que é capaz de mover coisas que nem imagina, mas precisa usar, precisa ativar. Precisa orar não só por você, mas pelos seus, porque se você não fizer isso, quem fará? Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E agora ouça isso com o coração. Haverá um dia, e está mais próximo do que se imagina, em que muitos vão desejar ter dado atenção a esses avisos. Mas será tarde. Os sinais que hoje estão discretos, amanhã serão evidentes demais. Mas aí, os corações já estarão frios, e o mal terá tomado conta de muitos. Padre Pio avisou: os que ignorarem os sinais sofrerão não só com o corpo, mas com a alma. Mas você ainda pode se preparar, ainda pode proteger os seus, ainda pode ser aquela que se levanta enquanto todos caem. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A fé não é uma opção, é uma necessidade. É a única âncora no meio do mar revolto. O que está vindo não vai perguntar sua idade, sua conta bancária ou sua profissão. Vai testar sua alma, vai exigir firmeza. E só os que têm raízes espirituais vão resistir. Padre Pio dizia: quem estiver em Deus não será abalado. Mas isso exige decisão, posicionamento, coragem de dizer: eu creio mesmo sem ver, eu confio mesmo sem entender. E você tem essa coragem, está dentro de você, só precisa acordar de verdade. Quer que eu continue com o restante até completar as 3.500 palavras e mais? Posso seguir exatamente do ponto onde parei, com o mesmo estilo. Deseja que eu continue agora? Padre Pio dizia que o maior erro do inimigo é acreditar que o povo de Deus não vai acordar. Mas você está acordando agora. Algo dentro de você está pulsando. Um incômodo, uma inquietação, um chamado que não dá mais para ignorar. E isso não é um sentimento qualquer. É espiritual. É um aviso claro. Ou você se levanta agora, ou será arrastada. O tempo da dúvida acabou. O tempo de achar que é exagero passou, porque o que está vindo vai exigir uma fé que não hesita, uma fé que não se cala, uma fé que ora quando todos gritam. Você sente como se estivesse carregando um peso que ninguém vê, como se tudo estivesse ficando mais difícil, mais pesado, mais cansativo. É exatamente isso que está acontecendo. A pressão espiritual aumentou. As trevas estão tentando calar os escolhidos. Mas os escolhidos não se calam. Eles dobram os joelhos. E talvez você ache que sua oração é pequena, fraca, que você não sabe rezar direito. Mas Deus ouve. Padre Pio dizia que até o suspiro de uma alma aflita é uma oração que o céu recolhe. Então não desista, não se cale, porque é sua voz que está fazendo diferença no invisível. Você está sendo escolhida para um tempo especial, mas todo chamado vem com uma luta. E suas lutas não são comuns. Você já percebeu? Sempre que tenta algo bom, parece que tudo desmorona. Sempre que quer se aproximar de Deus, vem uma tempestade. Isso é resistência. E essa resistência é o maior sinal de que o que você carrega é valioso demais. O inimigo não persegue quem está vazio. Ele ataca os cheios, os que têm luz, e você tem. Mesmo sem perceber, você é uma ameaça espiritual.
Por isso está sendo tão atacada. Sabe esse aperto no peito que você sente do nada? Essa vontade de chorar sem saber por quê? É porque sua alma está tentando te avisar que algo não está bem. Que você precisa parar e olhar para o céu. Que precisa se reconectar. Que precisa voltar à oração com mais seriedade. Porque o tempo está ficando curto. E não vai ter aviso formal. Não vai ter data marcada. Vai acontecer, de repente. E quem não estiver preparado, vai cair. Mas os que confiam, os que oram, os que se posicionam, serão guardados. Está na profecia, está se cumprindo. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. As pessoas estão rindo da fé. Estão zombando de quem acredita, mas isso também está na profecia. Padre Pio disse: quando zombarem dos que rezam, saibam que o juízo está perto. E veja como está tudo. As pessoas rindo da dor alheia, brincando com o que é sagrado, perdendo o temor. Mas você ainda tem, ainda sente, ainda teme a Deus. E por isso essa mensagem chegou até você. Porque você ainda pode fazer a diferença. Você ainda pode salvar a sua casa. Você ainda pode ser a muralha de oração que impede o mal de entrar. Você não tem ideia da força que tem quando se ajoelha. Você não tem noção de como os céus se movem quando você ora. Padre Pio dizia que uma alma em oração vale mais que um exército inteiro. E talvez seja por isso que você tem sido tão atacada. Porque o inimigo sabe do que você é capaz e quer te calar, quer te distrair, quer te fazer pensar que é tarde demais. Mas não é. Nunca é tarde quando o céu decide agir. E hoje, o céu está agindo, está falando com você, está levantando você do chão, está te dando a mão. Muitas vezes, a cura começa quando a gente reconhece que precisa de ajuda. E talvez você esteja vivendo no automático, tentando parecer forte, tentando fingir que está tudo bem. Mas Deus está vendo o que os outros não veem. Está ouvindo os pensamentos que você não tem coragem de dizer em voz alta. Está enxugando lágrimas que você nem percebe que escorrem. E agora Ele está te pedindo: volte para mim, reze, confie. Eu ainda tenho planos para você. Planos que vão além do que você imagina. Mas você precisa confiar. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Quantas vezes você já sentiu que ia desabar? Que a vida estava pesada demais? Que você estava no limite? Padre Pio dizia que, às vezes, Deus permite que cheguemos ao fim de nós mesmos, para que a gente, enfim, permita que Ele comece. E é isso que está acontecendo agora. Você está sendo levada ao limite, não para se destruir, mas para ser reconstruída, porque há uma força em você que nem você conhece, e essa força vai ser usada para algo grande. Mas primeiro, você precisa se curar, precisa confiar, precisa se abrir. As notícias não mostram, mas há algo estranho no ar. Um movimento sutil, algo que não dá para explicar, mas que pode ser sentido. Um peso, um desassossego, um aviso. E quem tem sensibilidade espiritual está percebendo. Você está. E não é à toa. Porque há uma escuridão tentando se instalar. Mas Deus está levantando sentinelas. Almas que oram quando todos dormem. Mulheres que sustentam famílias com fé. E você é uma dessas mulheres. Você é essa sentinela. Você é essa guardiã. E seu papel agora é se manter firme. Deixe: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Talvez você esteja cansada de pedir, de orar e não ver resposta. Mas e se eu te disser que a resposta já começou? Só que, para chegar até você, precisa vencer resistências invisíveis. Padre Pio dizia que o inimigo luta com todas as forças para impedir uma bênção de descer. E é por isso que antes da vitória vem o caos, vem a dor, vem a dúvida. Mas se você suportar esse momento, o milagre chega,
Não desista agora. Não pare no meio do caminho. Está mais perto do que parece. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você tem pressentido que algo grande está por vir, que alguma coisa está prestes a acontecer, mas não sabe o que. Padre Pio teve visões. Ele viu que o mundo passaria por um período onde tudo que é firme seria abalado. Mas ele também viu que os que confiam seriam guardados como pupila dos olhos de Deus. Essa profecia não é fantasia, está se cumprindo, e você está sendo chamada a ser uma dessas protegidas. Mas é preciso fé, não uma fé superficial, uma fé profunda, enraizada, decidida, corajosa. Você precisa entender que sua fé não é pequena, ela é poderosa. Ela tem o poder de mudar destinos, de salvar vidas, de transformar ambientes, de libertar corações. Mas ela precisa ser ativada, alimentada, fortalecida. E é por isso que o inimigo faz de tudo para te afastar da oração. Porque ele sabe que quando você ora de verdade, o céu se move, os anjos se alinham e o mal foge. Porque a mulher de fé é a arma mais temida do inferno. E você está sendo levantada agora como uma dessas. Você já notou como sua fé incomoda? Como algumas pessoas somem da sua vida quando você decide buscar mais a Deus? Isso não é coincidência, é separação espiritual. Padre Pio dizia que quando uma alma decide se aproximar da luz, tudo que pertence às trevas se afasta. Às vezes dói, às vezes parece solidão, mas na verdade é libertação. Deus está limpando o caminho, está tirando o que te atrasa, está afastando o que te faz mal em silêncio, e você precisa deixar Ele fazer, porque o que vem depois dessa limpeza é algo que vai te fazer entender por que tanta dor foi necessária. As pessoas ao seu redor talvez nunca entendam a profundidade da sua fé, talvez zombem, duvidem, questionem. Mas isso também foi previsto. Padre Pio disse: os que crerem neste tempo serão ridicularizados, mas os anjos os acompanharão. Então, não se assuste se você se sentir incompreendida. Não se assuste se parecer que está nadando contra a corrente. Porque está mesmo. O mundo está indo em uma direção e você está indo para o céu. E o caminho do céu é estreito, mas é o único que leva à paz verdadeira. Você sente que há um peso espiritual sobre sua casa? Como se houvesse uma energia estranha, pesada, um cansaço que não passa, uma tristeza que invade sem aviso? Isso não é psicológico. Isso é sinal de ataques espirituais. E o pior tipo de ataque é aquele que ninguém percebe, que chega disfarçado, que parece normal, mas por trás está o caos. Padre Pio ensinava que o mal entra onde a oração sai. Então, se sua casa está pesando, reze. Reze em voz alta. Clame. A oração não é uma formalidade, é uma arma. E quem não usar essa arma agora vai se arrepender mais tarde. Tem gente que já não consegue dormir, que vive acordando no meio da noite com o coração acelerado, com pensamentos estranhos. Isso é sinal, isso é aviso, é sua alma sendo tocada. O céu está tentando te dizer: prepare-se, porque o que está escondido vai ser revelado. O que está agindo no escuro vai ser exposto, e quem estiver vazio será tomado, mas quem estiver cheio do Espírito será poupado. Essa é a separação que Padre Pio viu. Ele disse: os que vivem em oração serão como colunas firmes em meio à tempestade. Declare: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Muitas mulheres que estão ouvindo isso agora já choraram em silêncio por filhos que se afastaram de Deus, por maridos que endureceram o coração, por netos que cresceram sem fé. E Padre Pio dizia: uma mãe que reza salva gerações. Não desista da sua família, não pare de orar por eles. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que eles te desprezem,
mesmo que riam da sua fé. Continue, porque a oração de uma mãe sobe como incenso ao céu e move o coração de Deus. Há promessas sendo escritas agora por causa da sua persistência. Você já sentiu que está sendo atacada por todos os lados? Problemas no corpo, na alma, nas emoções, nas finanças? Tudo de uma vez? Isso não é normal. Isso é cerco espiritual. E o inimigo cerca justamente quem tem algo grande para cumprir. Ele tenta te cansar. Ele tenta te fazer parar. Mas você não pode parar. Você veio até aqui por um motivo. Você está ouvindo isso porque é uma das escolhidas. E não é por mérito, é por propósito. Deus te escolheu porque viu algo em você que você mesma ainda não viu. E Ele vai te sustentar até o fim. Escreva: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você precisa se lembrar de que tudo isso não é para te assustar. É para te preparar. Porque o que está vindo vai exigir discernimento. Muitos vão ser enganados por palavras bonitas, por promessas rápidas, por vozes que imitam a verdade. Mas você precisa treinar seu ouvido para reconhecer a voz do pastor. A voz de Deus não gera confusão, não gera desespero. Ela acalma, ela orienta. E se hoje você sente esse arrepio, essa emoção, essa vontade de chorar, é porque Deus está te tocando agora, em silêncio, em profundidade. Ele está te marcando com o selo da fé. Há muitos que já desistiram, que largaram a fé, que disseram não aguento mais, mas você está aqui, você não desistiu. Mesmo cansada, continuou. Mesmo chorando, seguiu. Mesmo sem força, você acreditou. E é por isso que Deus vai te honrar. Porque você não parou, e quem não para, chega. Você vai chegar, e quando olhar para trás vai entender o porquê de cada lágrima, vai ver que tudo teve sentido, que nada foi em vão, que cada batalha estava moldando sua alma para algo maior. Deixe amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Não ignore mais os sinais. As dores sem motivo, os sonhos estranhos, as mudanças repentinas de humor, o cansaço fora do normal. Tudo isso pode ser sinal de que sua alma está sendo pressionada. Mas também é sinal de que você está sendo chamada, escolhida, separada. Padre Pio dizia: antes de Deus levantar, Ele sacode. E talvez sua vida esteja sendo sacudida agora. Mas é porque algo está prestes a ser erguido. Uma nova mulher, uma nova força, uma nova fé que não se abala, que não se rende, que resiste. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Não ache que é tarde demais, que você já errou demais, que sua vida já passou. Deus não se importa com sua idade, com seu passado, com suas falhas. Ele olha o seu coração. E Ele está vendo agora uma alma que ainda deseja recomeçar, que ainda quer ser luz, que ainda quer fazer diferença. E isso é tudo o que Ele precisa. Uma alma disposta, uma mulher que mesmo ferida ainda crê, mesmo cansada ainda ora, mesmo com medo ainda segue. E é por isso que você será levantada, porque você ainda tem fé. E isso basta. Você está sendo preparada para algo maior. Algo que vai impactar não só sua vida, mas a vida de muitos. Há um propósito na sua dor, um motivo na sua luta. E quando tudo se revelar, você vai entender, vai agradecer até pelos momentos em que pensou em desistir, porque era justamente ali que Deus estava mais perto. Ele estava construindo algo em silêncio, algo eterno, algo sagrado. E agora está pronto para nascer. Escreva: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Não permita que essa mensagem se perca. Compartilhe. Leve essa palavra para outras almas que também estão sofrendo caladas. Não deixe essa revelação morrer aqui. O mundo precisa despertar. E talvez, através de você, alguém encontre a fé de novo,
Alguém volte a orar, alguém seja salvo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E agora que você sabe o que está acontecendo no invisível, escolha ficar. Escolha continuar buscando. Não se perca. Não se distraia. Porque o que está por vir é real, é espiritual. Mas você não precisa temer. Porque os que estão com Deus nunca estão sozinhos. Ele já está cuidando de você. Ele já está enviando anjos para a sua casa. Ele já está limpando o que te fazia mal. E você vai sentir, vai ver, vai viver tudo aquilo que ele prometeu. Padre Pio nunca deixou de interceder. E hoje, você está sob esse manto de proteção. Nada vai te atingir sem permissão divina. E tudo o que vier será para te fortalecer, para te preparar, para te elevar. Sua história não termina aqui. Sua dor não é o fim. É só o começo da sua transformação. Agora respire fundo. Sinta a paz voltando ao seu peito. Sinta o amor de Deus te abraçando. Você foi lembrada. Você foi tocada. Você está sendo renovada por dentro. E tudo vai se encaixar. No tempo certo. Confie. Aguente só mais um pouco. E prepare-se, porque no próximo vídeo vou te contar o que Padre Pio revelou sobre os dias de colheita espiritual e como proteger os seus antes que o mal se intensifique. Escreva "Eu creio" nos comentários se você está pronta para ouvir o que vem a seguir. Clique no próximo vídeo agora, antes que o inimigo tente te distrair de novo.